o que é a sociologia e para que ela serve? Me parece que essa é a pergunta que todos os alunos fazem. Isso? Bom, eu não vou dar uma resposta completa, mas eu vou colocar aqui algumas questões e uma visão muito pessoal que eu tenho da disciplina, com base no tempo de trabalho, eu tenho mais de 30 anos. Né? Bom, como vocês veem, eu sei um pouco de sociologia e não sei nada de informática. Pensando como sociólogo, como colocado no frente a um problema desse, como é que a gente pode responder, começar a responder essa questão? Bom, eu sei que houve uma lei, um debate, há um parecer de um órgão federal, o Conselho Nacional de Educação, a esse respeito. A primeira coisa, primeiro que vocês veem, é conhecermos as leis. Então tem um parecer de um volume que torna obrigatória não só a sociologia, mas também outras disciplinas do ensino médio. Tem uma lei que regulamenta isso. Agora, não sei se... Bom, vamos ver o que está escrito no parecer. Está escrito que os conhecimentos de filosofia e sociologia são necessários ao exercício da cidadania. A pergunta que eu faço é a seguinte: será que a gente tem um entendimento comum sobre o que é cidadania? É preciso saber. Normalmente, isso acontece na universidade, acontece no ensino médio, no ensino fundamental, na pós-graduação. Nós lemos muitas coisas, nos falam sobre muitas coisas e nós não sabemos precisamente o que é. Então, a primeira questão, entender o que é cidadania. Ainda nas leis, diz, aliás, é um parecer, que faz parte do conjunto de conhecimento que os alunos do ensino médio devem ter, todo mundo deve saber, que são o estudo da língua portuguesa, da matemática, do conhecimento do mundo físico nacional e de outra coisa que nós precisamos precisar, o que é a realidade social e política, especialmente no Brasil. Bom, o que é a realidade brasileira e o que é a cidadania? Nós precisamos entender, um entendimento básico sobre essas duas coisas, até para saber que expectativa nós, sejam os professores que diretamente ministram essas disciplinas, sejam os outros profissionais que de alguma maneira estão nessa área, que vem no caso, especialmente os alunos, para que serve, o que significa, qual é a contribuição que esse tipo de conhecimento pode dar para a vida de vocês. Tá? Bom, cidadania, de uma maneira simples, nós podemos definir como um conjunto de direitos que todo mundo tem. É o mínimo de direitos que qualquer cidadão deve ter. Bom, primeiro, ele tem que ter proteção por parte do Estado. Proteção, sobretudo, que diz respeito à sua integridade física, aos seus bens, certo? Isso é o mínimo. Eu não posso, como cidadão, viver assustado. Embora nós saibamos que essas coisas não funcionam exatamente assim. Há uma violência muito dispersa na sociedade que coloca em segurança a vida de todo mundo, né? E que precisa ser enfrentado, e para isso nós precisamos demandar às autoridades públicas para que se resolva. Não é razoável nem o cidadão sofrer violência, nem tampouco exercer violência. Então, quando nós estudamos, nós escolhemos a vida civilizada. A vida
acesso a uma série de serviços públicos, além desses da segurança, a educação, a saúde, mas também a cultura, ao lazer. Isso faz parte dos atributos do cidadão. E, por fim, qualquer cidadão ele tem que ter o direito de escolher quem o governa, e ele tem que ter o direito também de pleitear e ser representante do governo. Então, não é só o ato do voto, mas é o ato também que diz respeito a gente poder pleitear um cargo. Agora nós acabamos de ter as eleições para prefeito e para vereador. A tendência de todo mundo, mas especialmente dos jovens, é ver esse fenômeno como alguma coisa externa. Você não sabe exatamente qual é a consequência da sua escolha. É preciso saber isso, pesar muito bem, e é preciso ter em mente, porque vocês são jovens, a possibilidade de um dia representar. Não quer dizer que todo mundo vai ser representante, governadores. Quer dizer que vocês têm como direito a possibilidade de pleitear isso. Grosseiramente, de uma forma muito resumida, a gente poderia entender que cidadania é isso. Né? Agora, o outro termo, a realidade política e social do Brasil, ou social e política é a mesma coisa. O que quer dizer isso? Né? Todo mundo tem mais ou menos uma visão do que será o país. É algo que todo mundo até intuitivamente faz. Certo? Né? Se eu perguntar para vocês, como é que vocês veem o país? Se vocês não tiverem tudo inteiro para responder, vou dar uma ideia. É um país interessante, tem problemas, mas é muito grande, pode vir a ser um país muito pródigo, muito rico, e deve haver benefício à população, em função disso, etc. Todo mundo tem uma opinião. Então, essa tal realidade social e política do Brasil é algo que de alguma maneira é conhecido, mas em geral é conhecido de maneira muito superficial. Então, se nós pensarmos a função das disciplinas de filosofia e sociologia, elas também devem, entre outras coisas, permitir a vocês instrumentos para vocês conhecerem melhor esta tal realidade político-social do país, bem como vocês exercerem seus direitos de cidadania para interferir nessa realidade para melhor. A ideia das disciplinas, fundamentalmente, é essa. Agora, tem um outro jeito de responder aquela mesma questão, que é a sociologia, não é para que serve a sociologia. É conhecer não só as leis, mas também a opinião de pessoas importantes sobre esse assunto. Eu peguei aqui uma frase que é de uma pessoa muito importante, era presidente desse órgão federal que rege a educação do Brasil, que é o Conselho Nacional de Educação, na época da aprovação desse parecer, dessas leis que instituíram a filosofia e a sociologia como disciplina. O que é que a professora Clélia Brandão disse a respeito? A escola precisa trabalhar com a metodologia investigativa. Bom, aqui eu já usei dois termos: cidadania, realidade social e metodologia investigativa. Nós podemos saber mais ou menos do que é a metodologia, a realidade social, a cidadania, o que ela quer dizer sobre o termo metodologia investigativa. Prosseguindo a frase, desde o início do ensino médio, os conteúdos de filosofia e sociologia, temas que são extremamente importantes do ponto de vista da cultura escolar, também proporcionam uma metodologia é uma maneira de fazer as coisas muito mais intensiva em relação ao aspecto de refletir e tomar decisões a partir de uma análise da realidade. Trocando em miúdos, essas disciplinas dão a vocês duas coisas: não só a sensibilidade para alguns problemas que são importantes para o país, são importantes para cada um de nós, para vocês também, mas um jeito, uma forma científica que pode ser exercida de maneira simples para os alunos, deve ser,
de entender esse país e de pensar como intervir para melhorar. Porque, aliás, eu acho que isso é uma missão dos jovens, viver um país melhor, cada vez melhor. Né? Então, foi isso que diz a professora